Agora, falando de pontos positivos e pontos negativos, o ponto positivo no âmbito do hard power é a possibilidade de se defender. É a possibilidade que um país tem de equiparar as forças coercitivas e fazer com que não sofra obrigatoriedades que são de tipos de posicionamento, de formas de vida, de doação de território por conta de ter um outro país com armas tentando fazer com que você faça o que você não quer. Toca la clave, suena el bombo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Neyman e no vídeo de hoje eu vou falar sobre soft power e hard power, explicar rapidinho o que esses dois termos são, falar um pouco sobre pontos positivos e pontos negativos e ver o que vocês acham sobre esses assuntos. Soft power e hard power são dois termos das relações internacionais muito usados quando nós fazemos qualquer tipo de análise. O poder forte, que seria o hard power ou a força bruta, ela é a força física, a força coercitiva, a capacidade física de poder alcançar os seus objetivos ou de se proteger da investida de terceiros com relação a você. E isso, na perspectiva das relações internacionais, na verdade já é visto desde o passado, quando o ser humano ele percebeu que não somente ele tinha que se proteger dos animais, né, que poderiam agredi-lo, mas também teria que se proteger de outros grupos, outros núcleos familiares, outras tribos, nações, estados, mas principalmente no início, né, até as nações, quando esses grupos perceberam que outros poderiam tentar tirar a sua segurança de viver, de se alimentar, de se proteger, de se abrigar. Então a necessidade de se proteger fez com que esses grupos tivessem que, desde a força física mão a mão, né, das lutas, das artes marciais, até o uso de armas brancas e mais para frente de armas de fogo e depois bombas atômicas. A gente tem aí muitos países que têm bombas atômicas e também as armas biológicas, que cada vez mais elas vêm sendo faladas, né, vêm sendo mencionadas nos debates no que tange o hard power. Então, para vocês entenderem, o poder duro, a força bruta, o poder bruto, ele vem desde o início da humanidade e ele perdura até os dias atuais, nessa possibilidade de igualar ou não as capacidades de força física entre os países. Existe uma história que fala que os países que têm bombas atômicas, eles acabam tendo menos possibilidade de serem forçados a fazer coisas que não querem por outros países ou serem dominados por outros países. Porque os países que vão tentar algum tipo de dominação física contra eles, no que tange o hard power, né? Eles pensam 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque eles sabem que um país como esse, com bomba atômica, se você tentar dominá-lo, invadi-lo, ele pode tentar se vingar, ele pode tentar responder àquela inversão através de, por exemplo, o envio de uma bomba atômica até o território desse inimigo, desse país que esteja tentando coercitivamente dominar o outro, né? Então, apesar de todas as evoluções que nós vemos no mundo, a força física ela continua existindo e ela vai ser sempre uma das formas de dominação ou não de um país com relação ao outro. Agora, falando do soft power, que é o poder suave, é o poder brando, é o poder da sedução. É a sedução através dos símbolos, das narrativas, da ideologia, da cultura. É aquela coisa que vai vir, enquanto o hard power seria comer a fruta, cortar e comer a fruta, o soft power seria o suquinho, né? Você beber um suquinho daquela informação, daquela intenção, daquela cultura. Nós vemos isso, o soft power, ele sendo, na verdade, um objeto de dominação, não seria de dominação, mas uma forma de tentativa de dominação desde o início da humanidade, através das grandes civilizações. Mais recentemente nós tivemos a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, e os Estados Unidos, especialmente já com o surgimento do cinema e o surgimento de Hollywood, eles conseguiram fazer uma máquina de propagação das suas simbologias, das suas características, e notadamente você vê desde o surgimento de Hollywood até os dias atuais uma grande adequação do mundo a muitos dos padrões de vida norte-americanos, estadunidenses,
E tudo isso tem sido cada vez mais com as redes sociais e com a difusão da possibilidade das pessoas através do acesso à internet, tem sido cada vez mais dividido esse poder suave, esse poder brando entre vários países. Recentemente, eu tenho achado muito fantástico o pessoal coreano dançando funk brasileiro e dançando samba e cantando samba, grupos de samba, falando português. Eu acho isso muito interessante. E por outro lado, os brasileiros têm se apaixonado cada vez mais pela cultura sul-coreana, pelos doramas, né? Os dramas, aquelas novelinhas que eles têm, a fala, né? Muitas vezes o coreano, a alimentação. Então tudo isso vem com um viés do soft power, que é aquela forma muito suave de fazer com que você se apaixone pela cultura de outro país. Além disso, hoje, com a capacidade que nós temos de viajar, com a possibilidade de você ter um passaporte e com a possibilidade do Brasil, por exemplo, o Brasil tem um dos passaportes que mais pode viajar no mundo. Não é o que mais pode, mas está entre um dos que mais tem possibilidade de viajar no mundo, fronteiras abertas. A possibilidade de você ter contato direto com diversas culturas, isso é muito, muito possível, que faz realmente cada vez mais que pessoas de um país elas estejam atraídas pela cultura de um outro país. Eu falo por mim mesma que sou apaixonada pela Espanha e sinto que fui sim afetada pelo soft power da Espanha, da cultura espanhola, sim. Agora, falando de pontos positivos e pontos negativos, o ponto positivo no âmbito do hard power é a possibilidade de se defender. É a possibilidade que um país tem de equiparar as forças coercitivas e fazer com que não sofra obrigatoriedades que são de tipos de posicionamento, de formas de vida, de doação de território por conta de ter um outro país com armas tentando fazer com que você faça o que você não quer. Esse é o lado positivo do hard power, e o lado negativo é justamente o inverso, é quando existe uma outra nação, um outro país que tem um poder de fogo muito maior do que o seu, e ele, a partir daí e de uma tentativa de expansão ambiciosa, de conquista, ela acaba, a partir dessa disparidade, conseguindo afrontar os princípios e a defesa de um país em detrimento a outro, né? Ou em virtude da vontade de outro. Esse, para mim, é o pior ponto relacionado. Se os países eles estivessem em paz, né, em uma certa harmonia, o hard power e o soft power ele poderia ser visto de uma outra forma. Mas a tendência é justamente essa. Sempre vai ter na guerra uma pessoa que ataca e uma pessoa que defende, inevitavelmente, né? E com relação ao soft power, o lado positivo é a possibilidade que uma pessoa tem, um país tem, uma nação tem, de ver com uma certa pluralidade as diversas formas de transmitir uma mesma coisa, de ver outras formas de beleza, outras formas de cultura, outras formas de dança, outras formas de estilos de vida, coisas que se complementam, poder sair muitas vezes de uma perspectiva um tanto narcisista, né? De eu sou melhor, eu venho do melhor lugar e tal, aquela coisa toda. Minha cultura é a melhor. Quando você tem um contato com outros, você acaba vendo que nós todos somos belos, né? Cada um à sua maneira. E o lado negativo do soft power é essa capacidade que ele tem de fazer com que você desacredite das suas coisas, das suas origens e se vincule basicamente à verdade do outro. É uma capacidade muito sutil e no Brasil a gente tem visto muito isso. É assim, o mundo fala uma coisa sobre o Brasil e o brasileiro nega a posição do Brasil em virtude da posição de um mundo que ele idolatra e que ele deseja ser parte. Mas, na verdade, ele não é tão parte assim, mas não é. Isso é o lado negativo. Ele acaba forçando o soft power de uma maneira muito suave você a tomar decisões, a tomar posições, a abdicar muitas vezes de símbolos, de características que são suas, das suas origens, e que você, na verdade, naturalmente nem iria abdicar, mas por conta dessa seduçãozinha, desse detalhe, desse charme, acaba deixando de lado para beneficiar terceiros. E é basicamente isso, gente. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau!